tardes, amables amigos e irmãos presentes. Muito boa tarde, amáveis amigos, irmãos presentes e radiovintes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar nos momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente ao nosso tempo, para assim ver o tempo em que estamos vivendo e as bênçãos divinas que Deus tem para os seres humanos neste tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, onde diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la, e nos dê a comer a todos desse maná escondido. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é o sétimo selo e o maná escondido. Para que possamos compreender o nosso tema, precisamos saber o que foi o maná escondido no tempo de Moisés, do qual o apóstolo São Paulo nos fala em sua carta aos Hebreus, quando nos fala sobre o templo ou tabernáculo que o profeta Moisés construiu. No capítulo 9, versículo 1 em diante, diz: ora, também o primeiro pacto tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. Na primeira parte, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas depois do segundo véu estava a parte do tabernáculo chamada o Lugar Santíssimo, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro em todas as partes, em que estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que reverdeceu e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora em particular. Ora, estando estas coisas assim preparadas na primeira parte do tabernáculo, entravam os sacerdotes continuamente para cumprir os ofícios dos cultos, mas na segunda parte, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. Nesta passagem, podemos ver a importância do templo ou tabernáculo que o profeta Moisés levantou entre o povo hebreu. Depois, mais adiante, no tempo dos reis, o rei Davi quis levantar um templo para Deus, mas Deus lhe disse que seu filho Salomão seria quem levantaria esse templo. E qual é a importância desses templos no meio do povo hebreu? E como é possível que os pecados de um povo sejam perdoados e cobertos da presença de Deus e não sejam vistos por Deus ao oferecer esses sacrifícios a Deus e realizar essas ordenanças divinas no templo? No sétimo mês de cada ano, que é o mês onde se realiza a oferta ou o sacrifício da expiação, ou seja,
no dia 10 do sétimo mês, se realiza o sacrifício do bode. O sumo sacerdote, nesse dia do ano, entra ao templo umas quantas vezes, porém, sempre entra ao lugar santíssimo com sangue, pois se entrar ali sem sangue, morre. Porque diante de Deus, nenhuma pessoa pode se apresentar sem o sangue da expiação do sacrifício. Por quê? Porque de outra forma os pecados da pessoa são vistos por Deus, e o salário do pecado é a morte. E agora o tabernáculo que construiu o profeta Moisés e o templo que construiu o rei Salomão são tipo e figura do templo que está no céu. Por isso o rei Salomão foi um homem tão sábio, porque que homem na terra pode construir um templo conforme ao modelo do que está no céu? Apenas um homem sábio. E isso tem que ser com sabedoria de Deus, o qual lhe mostre como está construído esse templo no céu. E ao primeiro a quem mostrou foi ao profeta Moisés. Por isso, nesse templo, o sumo sacerdote levava o sangue da expiação desse bode no dia 10 do sétimo mês e o levava adentro ao lugar santíssimo e o punha sobre o propiciatório, que vinha a ser, digamos, a tampa da arca. A arca era uma caixa de madeira grande coberta com ouro, onde estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que reverdeceu e uma vasilha de ouro cheia de maná que haviam pego no dia número 6, para que depois, nesse dia número 6 era o dia em que pegavam uma dupla quantidade, porque no dia número 7, que era sábado, não caía maná do céu. E agora, no dia número 6, então, também pegaram esse maná que colocaram nessa vasilha de ouro e o puseram no lugar santíssimo. E esse maná não se corrompia, porque estava onde? No lugar santíssimo. Agora, vendo que o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu são tipo e figura, são a representação do templo que está no céu, vejam vocês por que as coisas que se faziam nesse templo de Salomão e no tabernáculo que Moisés construiu eram aceitas por Deus no céu. No templo de Deus que está no céu, do qual Melquisedeque é o sacerdote ali. E Melquisedeque é o próprio Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Por isso ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica, não da ordem a qual Arão e sua família pertenciam, mas da ordem celestial, do templo que está no céu, que foi primeiro que o templo que Moisés construiu e que o templo que Salomão construiu. E agora vejam vocês como o sacrifício que ofereciam no dia 10 do sétimo mês para a reconciliação do povo hebreu com Deus. O povo hebreu, a cada ano, ao oferecer esse sacrifício, o qual era levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo, o sangue era posto ali e era colocado sobre o propiciatório, onde estava a presença de Deus na luz da Shekinah. Essa luz que falou a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essa luz que libertou o povo hebreu. Ele iluminava o caminho de noite, e de dia era uma nuvem que lhes cobria do sol, uma nuvem de sombra. E esse Deus Todo-Poderoso que apareceu a Moisés nessa nuvem de fogo, vejam vocês, estava onde? No tabernáculo que Moisés construiu, estava sobre o propiciatório, entre os dois querubins de ouro que estavam ali. E ali era onde Moisés levava o sangue. E depois, Arão fazia isso, levava o sangue ali. Arão era o sumo sacerdote, e a cada ano oferecia a Deus esse sangue.
oferecia tanto o sangue da expiação pelo sacerdote e pelos demais sacerdotes, como também por todo o povo hebreu. E assim o povo hebreu era perdoado, seus pecados eram cobertos com o sangue desse bode. E quando algo é coberto, você o olha e não o vê, porque fica tampado com esse sangue o pecado do povo hebreu, ou tapado com o sangue. E quando Deus olhava ao povo hebreu, não via pecado no povo hebreu. Era por isso, porque através dos sacrifícios que o povo hebreu oferecia a Deus, seus pecados eram cobertos com o sangue desses sacrifícios. E vejam vocês, o povo hebreu cometia erros, pecava ante Deus. E depois que Deus diga que não vê pecado no povo hebreu, isso é algo estranho. E o segredo está em que seus pecados estavam cobertos com o sangue desses sacrifícios. Por isso o povo hebreu tinha todos esses sacrifícios, e era conforme a ordem divina, conforme ao tipo e figura do templo que está no céu. Era um tipo e figura das coisas celestiais. É por isso que esses sacrifícios funcionavam assim diante de Deus. Todos esses sacrifícios eram tipo e figura do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Vê? E por isso atuavam nessa forma ante a presença de Deus, até que chegasse o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando Jesus Cristo chegou, encontramos que foi rejeitado pelo povo hebreu, o que cooperou para o bem, porque de outra forma o teriam recebido e o teriam coroado, e não teria feito o seu sacrifício por seus filhos. E então o povo teria que o tempo todo estar oferecendo a Deus sacrifícios de animaizinhos, porque o pecado do ser humano não pode ser tirado com os sacrifícios dos animaizinhos, porque somente o sangue desses animaizinhos cobre o pecado, porque é tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O único sacrifício que tira o pecado é o sacrifício de Jesus Cristo. E agora vejam vocês, quando foi realizado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, daí em diante, nenhum ser humano precisa oferecer a Deus um animalzinho em sacrifício por suas faltas, ou por seus pecados, ou pelos seus pedidos. Ainda mais, vejam, Cristo disse que o templo de Jerusalém seria destruído, e foi destruído. Pois já não faz falta ali um templo onde se ofereçam sacrifícios de animaizinhos. Porque o templo de Deus que está no céu já tem um sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, o qual morreu e depois ressuscitou e ascendeu ao céu, e se colocou no lugar santíssimo do templo que está no céu. E seu sangue foi posto sobre o propiciatório do templo que está no céu, lá no lugar santíssimo. E agora, a mesma coisa que o sumo sacerdote fazia na terra, no templo terreno, Cristo tem feito no céu, no templo que está lá no céu. Cristo, com seu próprio sangue, foi ao lugar santíssimo do templo que está no céu e o colocou no trono de intercessão, ou seja, no assento de misericórdia, que é o lugar de Deus lá, o trono de Deus no céu, o qual estava tipificado no trono de intercessão, ou o lugar de propiciatório, ou o propiciatório lá no templo de Salomão, e no templo que Moisés construiu, no lugar santíssimo. A mesma coisa que o sumo sacerdote fazia, colocando o sangue do bode da expiação sobre o propiciatório, é o que Cristo fez lá no templo, porém no templo que está no céu. Portanto, já não está funcionando mais sobre este planeta Terra, templo terreno, para colocar o sangue pelo pecado em favor dos seres humanos, senão o templo que está no céu. E por isso é que quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, compreendendo este mistério,
Seus pecados não são cobertos, porque o sangue de Cristo não é para cobrir o pecado. O sangue de Cristo é para tirar o pecado. Seus pecados são tirados. E quando Deus olha a pessoa, a vê sem pecado. E se está sem pecado, pois a pessoa recebe o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, e obtém um novo nascimento, e nasce no reino de Deus. Como nasceu na casa de sua família terrena, agora nasceu no céu, na família de Deus. E agora tem um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo chamado o anjo de Jeová ou do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. É nesse corpo que viveremos. Quando o nosso corpo terreno morra, então, nos vamos desse novo corpo da sexta dimensão, de outra dimensão, e vamos viver no paraíso até que a ressurreição dos mortos em Cristo ocorra. E na ressurreição dos mortos em Cristo, que acontecerá com os que partiram, porém que já tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e haviam recebido o seu Espírito, o que acontecerá? Pois ressuscitarão num corpo novo, num corpo eterno, já não um corpo mortal como o que temos, porque se ressuscitam em um corpo como o que temos, mortal, voltarão a morrer como aconteceu com Lázaro, que Jesus Cristo ressuscitou, mas voltou a morrer. Agora, por que Jesus Cristo ressuscitou para depois voltar a morrer? Porque ali, ressuscitando Lázaro, Jesus Cristo estava mostrando ao povo que assim como ressuscitava Lázaro, ressuscitaria no último dia a todos os crentes nele. Lázaro é tipo e figura de todos os crentes em Cristo que viveram nesta terra e morreram fisicamente. Tem a promessa de uma ressurreição no último dia. E o que prometeu esta ressurreição mostrou, ressuscitando Lázaro, que ele tem o poder para ressuscitar a todos os crentes nele. Agora vejam vocês, Cristo disse: eu sou a ressurreição. E se ele é a ressurreição, pois pode ressuscitar a todos os mortos que creram nele. Não é para ressuscitar a todo mundo com um corpo eterno, é aos crentes nele. A todo ser humano, ainda que não seja um crente, o ressuscitará sim. Quando chegue o tempo para ser julgado diante do trono de Deus, aí sim vai ressuscitar ao restante dos seres humanos, e os ressuscitará no mesmo corpo que tiveram quando viveram aqui na terra. E depois serão julgados. Mas vem uma ressurreição chamada a primeira ressurreição. Essa ressurreição é para os crentes em Jesus Cristo. E agora vejam no caso de Lázaro, Marta falando com Jesus. Marta disse a Jesus, São João 11, 21 a 27, disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Por que disse que sabe que ressuscitará na ressurreição do último dia? Porque Jesus tinha ensinado que ele realizaria a ressurreição no último dia de todos os crentes nele. E agora estou lendo aqui no capítulo 11 de São João, do versículo 21 ao 27. E Jesus responde-lhe, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. E isso é o que nós também dissemos. Sim, Senhor. Nós cremos que Tu és a ressurreição e a vida. E que nós, crendo em Ti, não morreremos eternamente. Se morrer o nosso corpo terreno, senão que Tu nos ressuscitarás novamente em um corpo eterno. E agora, onde Jesus Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele para o último dia, em São João capítulo 6, versículo 39 a 40 diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Para quando? Para o último dia. Que ele ressuscite quando? No último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. A quem ressuscitará no último dia? Aos que creem em quem? Nele. E qual é o último dia? Esta é uma boa pergunta. Porque a Bíblia fala aqui do último dia. Jesus fala do último dia. E em diferentes lugares da Bíblia fala dos últimos dias também. O que são os últimos dias? E qual é o último dia? Para poder compreender este mistério dos últimos dias e do último dia, temos que ler o que diz o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, no versículo 8, onde diz: mas amados, não ignoreis uma coisa. Se não ignorarmos, então podemos entender o que são os últimos dias. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando se fala de um dia diante de Deus, para os seres humanos é 1 milênio, ou seja, 1000 anos. E quando se fala dos últimos dias diante de Deus, se fala dos últimos milênios para os seres humanos. E quando nós falamos dos últimos dias da nossa semana, nos referimos à quinta-feira, que é o 5º dia, sexta-feira, que é o 6º dia, e sábado, que é o 7º dia. E diante de Deus, esses são os 3 últimos dias de uma semana diante de Deus. E para os seres humanos, são os 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. É por isso que agora podemos compreender o porquê São Paulo disse em Hebreus capítulo 1 e versículos 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias. Quando? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Quando diz que Deus falou por meio de seu Filho, nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Agora, São Paulo estaria equivocado ao dizer que aqueles dias onde Jesus esteve pregando eram os últimos dias? Se equivocaria? São Paulo não se equivocou. É que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E quando se fala dos últimos dias, se fala do 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E sendo assim, começaram os últimos dias diante de Deus. E para os seres humanos, são os últimos milênios. E agora, vem que não há nenhuma contradição na Escritura? Vejam São Pedro também falando dos últimos dias. Vejam o que diz no livro dos Atos, capítulo 2, do versículo 14 em diante diz. Isto foi no dia de Pentecostes, quando alguns pensavam que eles estavam bêbados, porque haviam recebido o Espírito de Deus. Diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramareis sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Para quais dias? Deus prometeu derramar do seu Espírito para os últimos dias. E nos últimos dias Deus diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E desde o dia de Pentecostes em diante, onde derramou do seu Espírito sobre 120 pessoas, e daí em diante tem derramado do seu Espírito Santo sobre toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador, o recebeu como seu Salvador, e lavou os seus pecados no sangue de Cristo. Depois recebeu o Espírito de Cristo, Cristo derramando o seu Espírito sobre milhões e milhões de pessoas que creram nele.
do dia de Pentecostes para cá. E agora, o que aconteceu com essas pessoas? Pois nasceram de novo, nasceram no reino de Deus. Cristo disse a Nicodemos que quem não nascesse de novo não podia ver o reino de Deus. Quem não nascesse de novo não podia entrar ao reino de Deus. Tinha que nascer da água e do Espírito, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e recebendo o seu Espírito Santo. E assim é como se nasce no reino de Deus. E assim é como a pessoa obtém vida eterna da parte de Cristo. De outra forma, a pessoa vive neste planeta Terra, e ainda que granjeasse, conseguisse todo mundo e se convertesse num maior milionário, de nada lhe serviria se não tem a Cristo como seu Salvador, e se não lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo. De nada lhe serve, porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada lhe serve. Porque o que a pessoa fez? A pessoa consigo mesma foi muito, mas muito cruel para si mesma. Foi muito cruel com a sua própria alma. Diríamos que pensou muito mal contra a sua própria alma. Porque a pessoa tendo a oportunidade, que é a alma vivente, de viver eternamente, não aproveitou essa oportunidade. Não creu em Cristo como seu Salvador. Não lavou seus pecados no sangue de Cristo. E sendo assim, tem que morrer eternamente. Ou seja, perde o direito à vida eterna a pessoa que não aproveita a oportunidade que tem de lavar seus pecados no sangue de Cristo, para estar sem pecado perante Deus. Já não necessita ir ao povo hebreu, lá ao templo de Israel, para o sacrifício de um animalzinho. Nem sequer o templo está ali, para que ninguém esteja ali fazendo sacrifícios pelo pecado. Porque Deus já enviou o Cordeiro Pascual. Deus já enviou o Cordeiro Perfeito, o Cordeiro de Deus, o qual tirou o pecado lá na cruz do Calvário. E esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário se torna efetivo quando a pessoa o aceita como seu Salvador e assim lava seus pecados no sangue de Cristo. Se não o fizer, lamentavelmente a pessoa perde o direito à vida eterna, tendo essa oportunidade. E vejam, que pagará o homem por sua alma, pela salvação de sua alma? Não tem que pagar nada. Vem? Não tem que pagar nada. Se tivesse que pagar, nenhum ser humano teria o suficiente para pagar por sua salvação. Agora vejam vocês, Deus gratuitamente proveu para nós esse sacrifício. E agora Deus não aceita outro sacrifício. Por isso foi tirado todo o sacrifício lá entre o povo hebreu. E agora vejam o que aconteceu com o povo hebreu. Não tem sacrifícios pelo pecado lá na terra de Israel. E tampouco tem o sacrifício de Cristo, porque o rejeitou. E por isso o povo hebreu está passando por todas estas tribulações. E Hitler quase extermina todos. Por quê? Porque seus pecados não foram nem cobertos com os sacrifícios que antes tinham, porque já não tem os sacrifícios que antes tinham, e tampouco tem o sacrifício de Cristo, não o receberam. Portanto, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, o que acontece? Se não for aplicado sobre os pecados, pois não pode tirá-los. E eles rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por isso, os pecados deles estão sendo vistos por Deus. E o salário do pecado, o que é? Morte. E por isso a morte está perseguindo ao povo hebreu. Quase que Hitler os extermina. E atualmente, vejam, estão todavia em perigo. Porque tem problemas com seus vizinhos. Mas algum dia eles compreenderão. Quando será? Quando entrar o último dos escolhidos de Deus dentre os gentios. Então Deus lhes abrirá o coração e a mente. E então Deus os despertará através do ministério do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, manifestando-se o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus. E então o povo hebreu dirá: isto é o que nós estamos esperando. E aí será contada toda a história de tudo o que aconteceu.
e de como Deus cegou os olhos do povo hebreu, para que não vissem ao Messias em sua primeira vinda, e o rejeitassem e fosse crucificado. E assim realizaria o sacrifício pelo pecado. Graças a que o povo hebreu rejeitou a Cristo e pediu a morte de Cristo na cruz do Calvário, graças a isso, nossos pecados foram tirados com o sangue de Jesus Cristo. E não temos que ter um templo como o do povo hebreu, para estar aí realizando sacrifícios pelo pecado. Cristo está no templo do céu como sumo sacerdote, realizando os ofícios do seu labor, fazendo intercessão aí por toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o qual foi escrito desde antes da fundação do mundo. E quando entrar o último dos escolhidos de Deus, então Cristo já terminará seu labor aí, como intercessor, como sumo sacerdote, e sairá daí e reclamará a todos os que ele redimiu com o seu sangue precioso, e se revelará ao povo hebreu, e então o povo hebreu o receberá. Em sua segunda vinda, Cristo vai se revelar ao povo hebreu no tempo correspondente, e o povo hebreu dirá: este é o que nós estamos esperando. Mas até que entre o último dos escolhidos dentre os gentios, o povo hebreu não poderá obter esse conhecimento. Agora, como será neste tempo final para o chamado dos escolhidos do último dia, tanto dos escolhidos dentre os gentios como dos escolhidos do povo hebreu? Cristo prometeu dar do maná escondido. E o que é o maná escondido? Para o povo hebreu, o maná foi o que caiu do céu a cada dia pela manhã por 40 anos. À tarde caía carne, ou seja, codornizes, e pela manhã maná. Ou seja, tinham o desjejum, o café da manhã, e depois tinham a janta, a ceia, e não trabalhavam. Deus esteve mantendo o povo hebreu por 40 anos, e não eram menos do que 2 milhões de pessoas. Vejam vocês, o Deus Todo-Poderoso os manteve pelo deserto, e tudo isso para prová-los, para saber se serviriam a Deus ou não serviriam. Vejam, Deus nos fala no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 em diante, o motivo pelo qual o povo hebreu ficou pelo deserto viajando por 40 anos, porque essa era uma viagem que duraria menos de um ano, e vejam, levou 40 anos ao povo hebreu para chegar à terra prometida. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 em diante diz: cuidareis de pôr por obra todo o mandamento que vos ordeno hoje, para que vivais, e sejais multiplicados, e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe Jeová teu Deus, por estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se havias de guardar ou não os seus mandamentos. E te afligiu, e te fez ter fome, e te sustentou com um maná, comida que tu não conheceste, nem teus pais a haviam conhecido, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. Agora veja, o motivo pelo qual Deus passou o povo hebreu pelo deserto. Muitas pessoas, quando estão bem economicamente, dizem: Deus é muito bom, e querem servir a Deus. Mas, quando a situação é difícil em sua vida, algumas pessoas não querem servir a Deus.
E toda pessoa, desde o profundo de seu coração, deve dizer: eu amo a Deus e sirvo a Deus nos bons e maus momentos também. E isso é o que Deus quer de seu povo. E é por isso que é preciso passar pelas etapas boas e pelas etapas más ou difíceis também. E a pessoa se manter fiel a Cristo, servindo-lhe todos os dias da sua vida. E agora o povo hebreu foi provado. E o povo hebreu falhou. Quando vinham os momentos de prova, rebelavam-se contra Moisés. E sendo assim, contra Deus. E agora Cristo usando estas palavras, que não somente de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Cristo disse, quando foi tentado pelo diabo, quando o diabo lhe disse que se era o Filho de Deus, que convertesse aquelas pedras em pão. Pois já estava há 40 dias sem comer, estava jejuando e agora teve fome. E o diabo queria que convertesse aquelas pedras em pão, se fosse o Filho de Deus. E o que teria ocorrido? O que era que o diabo queria? Pois que se fosse Filho de Deus, as comesse, convertesse em pão, as comesse e morresse. Porque uma pessoa que está sem comer por 40 dias, se comer um pedaço de pão, morre, porque seu sistema digestivo não está funcionando por 40 dias. E vejam vocês, se era Filho de Deus e fazia esse milagre, o diabo saberia que era o Filho de Deus, porém morreria. Com a mesma coisa que tivesse feito, se tivesse comido aquelas pedras convertidas em pão. Porém, Jesus lhe disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus são os profetas de Deus. E toda palavra que sai dos profetas de Deus para o povo de Deus é alimento espiritual para a alma do ser humano. Vejam, toda pessoa diariamente come, porque sabe que se não comer, se enfraquece, ou se debilita, se enfraquece, e depois morre. Fica doente e depois morre. E agora toda pessoa precisa comer, lá no profundo de seu ser, em sua alma, porque de outra forma a sua alma morrerá. Se enfermará e morrerá. Mas que alimento a pessoa vai comer? Só há um alimento para a alma do ser humano, e é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. E agora vejamos onde conseguimos essa palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19 diz: profeta dentre ti, de teus irmãos como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. A quem diz o profeta Moisés que o povo está chamado a escutar? Ao profeta que Deus levante entre o povo. Diz, conforme a tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não volte eu a escutar a voz de Jeová meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo para que não morra. Isto foi no Monte Sinai, no Monte Horebe. E Jeová me disse, e aqui está falando Moisés, e Jeová me disse, bem falaram naquilo que disseram, profeta lhes levantarei dentre seus irmãos, como tu, ou seja, como Moisés, e porei as minhas palavras em sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele levanta. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Tudo que Deus ordenar falar a esse profeta vai falar, porque Deus colocou em sua boca essa palavra. E toda pessoa deve escutar a voz de Deus nesse profeta. Há pessoas que dizem, a mim não interessa escutar a palavra de Deus, a mim não interessam as coisas de Deus, as coisas religiosas. Toda pessoa tem livre-arbítrio. E por quanto toda pessoa tem livre-arbítrio, toda pessoa decide se vai escutar ou se não vai escutar. Ninguém pode obrigá-la a escutar ou a não escutar, porque toda pessoa é responsável diante de Deus por si mesma. E agora, o que será das pessoas que não escutarão? Bom, leiamos aqui. Mas qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele fará em meu nome, eu lhe pedirei conta. Depois que se arrume com Deus, porque Deus é quem vai pedir conta à pessoa, por não ter escutado essa palavra de Deus.
E no livro dos Atos, capítulo 3, versículo 22 ao 23, aqui está sendo citado por São Pedro. Está citada esta passagem, onde diz: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Será desarraigada e perde o direito de pertencer ao povo de Deus. Perde o direito à vida eterna. E ninguém quer perder o direito de viver eternamente. E ainda mais num corpo eterno, como o que Deus tem para o ser humano, que escuta a voz de Deus. Quem ouve minha palavra, Cristo diz que tem. O que tem? Vamos ver em São João, capítulo 5. Cristo diz: a bênção que há para os que escutam sua palavra. Diz, capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Quando nascemos nesta terra, nascemos no meio de uma raça caída, no meio de uma raça morta, espiritualmente, com Deus. Diante de Deus, o ser humano se encontra nessa condição caída. Mas quando recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, essa pessoa foi passada da morte para a vida eterna. Já tem a vida eterna essa pessoa, quando recebeu a Cristo. E já recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão. E agora vimos onde Deus coloca a sua palavra, na boca do profeta que ele envia. Assim foi em cada profeta que Deus enviou. Assim foi também em Jesus Cristo. Assim foi nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E assim foi nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. São Paulo dizia: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A palavra, a mensagem que Paulo pregava era a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo para aquela primeira era, no meio dos gentios. E assim foi de era em era, através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em cada anjo mensageiro. Cristo disse em São João, capítulo 10, do versículo 14 ao 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu, são gentios. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como escutarão a voz de Cristo? Se Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu e está no trono de Deus, no templo que está no céu, fazendo intercessão como sumo sacerdote lá, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em seus mensageiros, de era em era. Temos escutado a voz de Cristo. Cristo tem falado às suas ovelhas entre os gentios e tem chamado e juntando a seus filhos, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E a pessoa não sabe que tem seu nome escrito ali, até que escuta a voz de Cristo, na era que lhe toca viver, e chega essa mensagem diretamente à sua alma, ele estremece aí a alma, e desperta a sua alma, desperta desse sono espiritual, desperta a realidade, e se dá conta que Deus está falando diretamente à sua alma. Se dá conta que a vida eterna depois da morte, se dá conta que aqui na terra estamos vivendo somente uma temporada muito curta para um propósito divino. Não estamos aqui por mera casualidade, estamos aqui porque Deus nos enviou a viver neste planeta Terra uma temporada para fazermos contato com o seu programa, para ocupar a nossa posição no corpo místico de Cristo e aí obter vida eterna.
para depois, quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, os que vivemos sejamos transformados e tenhamos o corpo eterno. E vivamos com Cristo por toda a eternidade. Quem não faz contato com Cristo e seu programa correspondente à era em que vive, perde direito à vida eterna. Mas Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Portanto, a mensagem de Cristo em cada era foi pregada. E os que são de Deus escutaram sua voz na era que eles tocou viver. Ninguém teve que obrigá-los a crer, porque eles, lá em sua alma, quando escutam a voz de Cristo, respondem a esse chamado. Sua alma desperta e se dá conta que é um filho ou uma filha de Deus e diz: Senhor, que queres que eu faça? Como Saulo de Tarso disse, quando se encontrou com Jesus Cristo naquela luz, ele falou, Saulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Cristo mostra seu programa para o tempo em que a pessoa está vivendo. Crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo, recebe o Espírito de Cristo, e assim nasce de novo, nasce no corpo místico de Cristo, venha a ser um membro do corpo místico de Cristo, ou seja, da Igreja de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim a pessoa é selada no reino de Deus, com o Espírito de Deus, para viver por toda a eternidade. Vejam vocês como é simples o programa divino. E agora já transcorreram 7 etapas ou 7 eras da igreja gentia. Este diagrama usado pelo reverendo William Branham representa a igreja de Jesus Cristo, passando por suas diferentes etapas. E aqui temos os mensageiros de cada uma dessas etapas. E já para o último dia, chegamos à era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Para cada era do passado houve um território onde se cumpriu cada era, e onde Deus chamou a seus escolhidos. E à medida que o tempo foi passando, Cristo foi se movendo em Espírito Santo de território em território, e de mensageiro em mensageiro, chamando e juntando a seus escolhidos nos diferentes tempos e eras e diferentes territórios. E agora, onde Cristo está chamando e juntando a seus escolhidos? Vejam, a primeira era da igreja gentia cumpriu-se na Ásia Menor, e São Paulo foi o mensageiro. A segunda cumpriu-se na França, e Irineu foi o mensageiro. A terceira, na Hungria e na França, e Martin foi o mensageiro. A quarta foi na Irlanda e na Escócia, e Colombo foi o mensageiro. A quinta foi na Alemanha, e Lutero foi o mensageiro. A sexta foi na Inglaterra, e Wesley foi o mensageiro. A sétima foi na América do Norte, e o reverendo William Branham foi o mensageiro. Nesses mensageiros, Cristo esteve manifestado, chamando e juntando seus escolhidos, chamando e juntando suas ovelhas. E agora, onde Cristo está chamando e juntando as suas ovelhas? Onde Cristo cumpre a era da pedra angular? Pois vejam, a boa notícia é que é na América Latina e no Caribe, onde Cristo se manifesta como o relâmpago, resplandecendo e iluminando-nos o profundo da nossa alma e do nosso entendimento, para assim compreender seu programa correspondente ao nosso tempo, para assim escutar sua voz e ser chamados e juntados neste tempo final, na etapa da era da pedra angular, e assim se completar o corpo místico de Cristo neste último dia, com latino-americanos e caribenhos. E isto sim que é uma boa notícia para todos os latino-americanos e caribenhos, que Cristo completará seu corpo místico de crentes, sua igreja, com latino-americanos e caribenhos. E os latino-americanos e caribenhos criam que Deus tinha se esquecido deles, porque não pertence às nações desenvolvidas, como essas nações da Europa ou como a América do Norte, senão que está um pouquinho mais atrasada em alguns campos. Porém, com relação às coisas de Deus, com relação ao programa de Deus,
é a que vai à cabeça de todas as nações. Porque é na América Latina e no Caribe, onde Cristo está chamando e juntando a todos os seus escolhidos. E agora, é na América Latina e no Caribe, onde a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta ou trombeta final, de Apocalipse capítulo 1, e versículo 10 ao 11, nos fala e nos chama. João diz, eu estava em espírito no dia do Senhor. Recordem que o dia do Senhor é o último dia, que é o sétimo milênio. E eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando-nos nesse último dia. Agora, como estará nos falando? Por meio de quem estará nos falando? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz as coisas que estará falando, as coisas que estará dando a conhecer. Depois disso olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvi, falando comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E como vamos subir? E onde vamos subir? Subiremos à era da pedra angular, onde Cristo estará falando-nos com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e estará nos mostrando todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. E através de quem nos estará mostrando todas estas coisas? Porque sempre a boca de Deus foram os profetas de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, temos a resposta a essa pergunta. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve acontecerão. A quem enviou? A seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. É aqui, na era da pedra angular, onde envia seu anjo mensageiro, assim como enviou nas 7 eras. Há 7 mensageiros, através dos quais falou a seu povo, e chamou e juntou a seus escolhidos no corpo místico de Cristo. E aqui na era da pedra angular envia seu anjo mensageiro para dar a conhecer às pessoas, a todos os filhos e filhas de Deus, todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim chame junto a seus escolhidos na era da pedra angular. E esta era que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. É aos latino-americanos e caribenhos que ele envia seu anjo mensageiro, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, para dar testemunho de quais coisas, de todas estas coisas que devem acontecer em breve. Para isso envia seu anjo mensageiro, o envia para todas as igrejas. É um profeta mensageiro dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando a todas as igrejas e a todos os seres humanos todas essas coisas proféticas que estão no livro do Apocalipse que devem acontecer. O livro do Apocalipse é um livro simbólico e contém nesses símbolos todas as coisas que devem acontecer neste tempo final, como também contém os símbolos das coisas que aconteceriam durante todo este tempo de Cristo para cá. E agora, para o último dia, ele envia seu anjo mensageiro para nos dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E agora, ele prometeu nos dar o maná escondido. E o que é o maná escondido? Porque todos queremos comer desse maná escondido. Cristo é o maná escondido. Cristo é a palavra. E agora, o maná escondido no tabernáculo que Moisés construiu estava onde? Estava no lugar santíssimo, dentro da arca da aliança.
E neste diagrama temos as 7 etapas ou eras da igreja gentia e a era da pedra angular. As 7 eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, porque Jesus Cristo está construindo um novo templo. Já não se necessita o templo de Moisés, tampouco se necessita o templo de Salomão, senão que Jesus Cristo está construindo um novo templo com seres humanos. E é por isso que estão sendo chamados e juntados os filhos e filhas de Deus, para virem a formar parte desse templo espiritual. É por isso que São Pedro, falando desse templo, nos diz, no capítulo 2 de sua primeira carta, do versículo 4 em diante: e chegando-vos para ele, pedra viva, ou seja, chegando-se a Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, foi rejeitada em sua primeira vinda, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas. Agora nós somos pedras vivas, assim como Cristo é uma pedra viva. Uma pedra viva, um ser vivo, representado em pedras, mas agora são pedras vivas. E agora, o que fará com essas pedras vivas? Diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora, cada um de nós, como indivíduos, é uma pedra viva, para ser um templo santo para o Senhor, como indivíduo, e para vir a formar parte desse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Ele está chamando os seres humanos, que são pedras vivas, e os está colocando nesse templo espiritual que Ele está construindo. E com todos os escolhidos que Ele chamou e juntou nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, formou um lugar santo desse templo espiritual. E para o último dia, com todos os escolhidos que Ele chama e junta na era da pedra angular, forma o lugar santíssimo de seu templo espiritual. A parte mais importante de seu templo espiritual, a parte mais importante da igreja de Jesus Cristo, é a era da pedra angular. E o povo em quem se cumpre essa era da pedra angular é o povo latino-americano e caribenho. Portanto, a maior bênção do templo de Jesus Cristo tem onde? Na América Latina e no Caribe, no meio de um povo singelo e humilde, porém que ama a Deus e crê em Deus, tem fé em Deus e sabe que Deus está conosco. Não importam as situações difíceis pelas quais passe a América Latina, Deus está com a América Latina e o Caribe, está com os latino-americanos e caribenhos, e está construindo o lugar santíssimo de seu templo espiritual. E agora, onde estava o maná escondido no tabernáculo que Moisés construiu? Estava no lugar santíssimo. E é no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo onde estará o maná escondido, e estará sendo dado a todos os filhos e filhas de Deus. E esse maná escondido, vejam vocês, é o alimento espiritual que não se corromperá, porque enquanto o maná escondido estivesse no lugar santíssimo, permaneceria ali intacto, porque estava na presença de Deus. E agora o maná escondido, que é a palavra, que é Cristo, a palavra, estará manifestado no último dia, na revelação de Jesus Cristo para o último dia. A revelação de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. No último dia, vindo à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino. Essa revelação, a revelação de Jesus Cristo para o último dia, é o maná escondido para todos os filhos e filhas de Deus. E a revelação de Jesus Cristo para o último dia é a segunda vinda de Cristo.
Esse é o alimento espiritual que em eras e dispensações passadas nenhum ser humano pôde comer. Por quê? Porque para as eras passadas, o alimento espiritual que o povo de Deus esteve comendo é o alimento espiritual da palavra da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E esse é um alimento espiritual para a nossa alma. Porém, há um alimento espiritual que esteve escondido dos seres humanos, e é a segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E isso é alimento espiritual, isso é maná escondido. Essa é a revelação divina que Cristo dará a todos os filhos e filhas de Deus do último dia, na era da pedra angular, em acréscimo à revelação divina da primeira vinda de Cristo. Primeiro temos que ter a revelação divina da primeira vinda de Cristo e ter recebido a Cristo como nosso Salvador e ter lavado nossos pecados no sangue de Cristo. Para que uma pessoa quer a segunda vinda de Cristo, se não recebe primeiro a primeira vinda de Cristo e os benefícios da primeira vinda de Cristo? É preciso receber primeiro a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E assim receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, para depois receber a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, onde reclamará a todos aqueles que ele redimiu com seu sangue precioso, que são aqueles que o receberam como seu Salvador, os quais no último dia, se permanecem vivos, até que os mortos em Cristo ressuscitem. Quando vejamos os mortos em Cristo ressuscitados, nós seremos transformados. Agora, para o último dia, os escolhidos, que serão transformados, primeiramente terão comido o alimento espiritual de Cristo, da primeira vinda de Cristo. Assim como encontramos que o povo hebreu esteve comendo maná do céu durante 40 anos. Porém, houve um alimento, um maná que estava escondido no lugar santíssimo. E esse maná escondido representa a segunda vinda de Cristo sendo revelada a todos os filhos e filhas de Deus. E para o último dia estaremos recebendo essa revelação e estaremos comendo aí em nossa alma. E isso será estar comendo do maná escondido. Para no último dia ser transformados conforme a palavra de Cristo. Agora podemos ver que é para o último dia, para o tempo da vinda da pedrinha branca. Vejam vocês, diz: ao que vencer, eu lhe darei do maná escondido. Eu lhe darei uma pedrinha branca. Vejamos no capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, que lemos ao princípio. Está: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E na pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. O nome novo que traz a pedrinha branca, vejam vocês, vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que nos fala também de um nome novo, para que tenhamos o quadro claro. Diz: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. O Senhor Jesus Cristo dá testemunho que Ele tem
nombre nuevo. um nome novo. Ese es el nombrecito nuevo en Esse é la o nome piedrecita blanca. novo Y na la pedrinha piedrecita branca. blanca es la segunda E a pedrinha branca é a venida de segunda vinda de Es la Cristo. piedra angular que los É a pedra angular que os edificadores rejeitaram em sua primeira vinda. Em sua segunda vinda vem com um nome novo, que ninguno conoce. que ninguém conhece. Siendo un nombre nuevo, Sendo um no nome es el novo, nombre Jesús, não é o porque nome el nombre Jesus, porque o nome Jesus todo mundo conhece. Y ahora ese es un misterio E agora esse é um para mistério ser revelado en la para edad ser de la revelado piedra na angular era y da pedra angular e dispensação do para reino, todos los que estarán para comiendo todos os que estarão el comendo maná escondido, o maná escondido, para todos aquellos que estarán escuchando la voz de Cristo, para todos aqueles que estarão escutando a voz de Cristo através de seu anjo mensageiro, enviado por Cristo, que é o enviado por Cristo. Para quê? Para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. Para dar testemunho da segunda vinda de Cristo, da vinda dessa pedra não cortada por mãos, com esse nome novo. Para dar testemunho do programa de Deus correspondente ao último dia. Para dar testemunho do chamado da grande voz de trombeta. Para dar testemunho do maná escondido, do que é o maná escondido, e assim por diante, para dar testemunho de todo o programa divino correspondente ao último dia. Agora vimos o mistério do maná escondido. É a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E o sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, é a segunda vinda de Cristo, que quando foi aberto no céu causou silêncio como por meia hora. Diz assim Apocalipse capítulo 8, versículo 1, quando abriu o sétimo selo se fez silêncio no céu, como por meia hora. Essa é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo ocasiona que no céu haja silêncio como por meia hora. Quando foi aberto esse mistério no céu, todos no céu guardaram silêncio para que o inimigo de Deus, o diabo, não conhecesse esse mistério e não interrompesse o cumprimento da segunda vinda de Cristo, não interrompesse o cumprimento da vinda da pedra não cortada por mãos com um nome que ninguém conhecia. Vimos que para este tempo final, todo este mistério do sétimo selo e do maná escondido seria revelado, porque Deus envia seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim Cristo, através do seu anjo mensageiro, nos abriria as Escrituras e nos mostraria o significado de todos esses mistérios apocalípticos correspondentes a este tempo final. E compreenderíamos então todo o programa divino correspondente a este tempo final. E isto é para a era da pedra angular, que corresponde à América Latina e o Caribe, na construção do templo espiritual de Cristo, na parte do lugar santíssimo, que correspondeu à América Latina e ao Caribe. É por isso que eu oro pela América Latina e o Caribe, para que lhe permita entrar ao glorioso reino milenial de Cristo, e não sejam destruídas a América Latina e o Caribe, com os juízos divinos que hão de vir sobre a terra durante a grande tribulação. Eu amo a América Latina e o Caribe, e peço a Cristo que a livre desses juízos divinos que hão de vir, que lhe permita sobreviver à grande tribulação e entrar ao reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E que o glorioso reino milenial se encha de latino-americanos e caribenhos, pois é na América Latina e no Caribe onde Cristo está construindo o lugar santíssimo de seu templo espiritual. Portanto, que a bênção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo venha também sobre os latino-americanos e caribenhos e sobre todo o território latino-americano e caribenho, e possa entrar ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu pedido diante de Deus, de todo o coração, para a América Latina e o Caribe. Já os demais lugares
Não tem um mensageiro que ore por esses lugares onde se cumpriram essas eras. Porém, a América Latina e o Caribe, sim. Tem gente que ore pela América Latina e o Caribe. Tem a todos vocês e a mim também, orando pelo território latino-americano e caribenho. Chegamos ao tempo final, chegamos ao tempo onde o mistério do sétimo selo tem sido aberto e onde o maná escondido tem sido dado aos latino-americanos e caribenhos na era da pedra angular, onde todos temos estado escutando a trombeta final ou grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos. Essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E assim, com esse mistério revelado, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Isso é o que está acontecendo atualmente na América Latina e no Caribe. Este é o território da bênção de Deus no corpo místico de Cristo, neste último dia. Este é o território onde as bênçãos de Jesus Cristo vêm sobre sua igreja, para em breve os mortos em Cristo serem ressuscitados e nós que vivemos ser transformados e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É por isso que Ele envia no último dia a seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Esse é o anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. É um profeta dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da trombeta final ou grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus e revelando-lhes este mistério do sétimo selo. O mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, e assim dando-nos o maná escondido na era da pedra angular, na era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do sétimo selo e o maná escondido. Que as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que sempre nos alimente com sua palavra, o maná escondido, nossa alma. E que em breve os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Deixo novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim conosco. Muito obrigado e que todos passem uma boa tarde.